Olha só, eu tenho um desafio para você. Olha agora para sua mesa e me fala alguma coisa que não é afetada pelo preço do dólar. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de encontrar. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer falando sobre ele, o dólar, ou o mercado de câmbio. É uma coisa que você provavelmente ouve falar no seu dia a dia. Se você acompanha a gente de mercado, você ouve a gente falando o tempo todo sobre o dólar e sobre a taxa de câmbio, e a gente preparou uma série de vídeos para destrinchar um pouco melhor, afinal, o que é o mercado de câmbio, por que o dólar tem a importância que ele tem, quais são os produtos que você tem disponível hoje para poder operar ou se expor ao dólar, e também a gente preparou um vídeo sobre estratégias, algumas coisas que eu uso para operar, no caso ali, o dólar futuro, e a gente vai fazer um vídeo especial com o pessoal da mesa de câmbio que atende os clientes, falando aí também sobre as opções que você tem dentro da mesa de câmbio aqui do BTG Pactual. Então vamos lá. O mercado de câmbio brasileiro ele vem crescendo cada vez mais. Conforme a nossa moeda foi ganhando estabilidade e ela foi ficando mais solidificada, a quantidade de fluxo de capitais que foi atraído para o Brasil foi muito grande. E a gente tem diversos players que atuam hoje no nosso mercado de câmbio. Para você ter uma ideia, você tem exportadores, você tem importadores, você tem investidores estrangeiros, você tem a pessoa física também que faz as remessas de câmbio e também você tem os especuladores, pessoas que querem se expor à variação do dólar. O dólar ele é muito importante, para você ter uma ideia, o BIS ele soltou um estudo que mostra que 90% das operações no mundo são feitas baseadas no dólar. Então é extremamente importante que você conheça sobre a moeda, como que ela funciona e também quais são os fundamentos que afetam tudo sobre o mercado de câmbio. Então, mas muita gente se pergunta, poxa, como que o dólar se tornou tão importante assim? Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. O dólar foi criado em 1792, quando a gente teve a lei da moeda, mas ele só ganhou força mesmo mais ou menos em 1944, quando a gente teve o acordo de Bretton Woods. Os países que participaram, os aliados que participaram da Segunda Guerra Mundial, eles se juntaram para poder definir uma moeda de referência, e então definiram o dólar, para facilitar as transações, para você ter de fato uma unidade de referência ali. Por um determinado período, o dólar seguia um padrão ouro, então você tinha que ter reservas de ouro para poder computar os dólares ali. Mas depois isso foi perdido e a força do dólar ela foi feita, ela foi confirmada ali pela potência dos Estados Unidos, enfim, pelo tamanho dos Estados Unidos, as transações e etc. Pela confiança também na economia americana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pares de moedas. Quando a gente está falando sobre o dólar, eu estou comprando dólar, eu estou vendendo dólar ou eu estou operando dólar futuro, a gente tem que entender que a gente está falando sobre duas economias de dois países diferentes. Eu tinha um professor que ele costumava falar que é o seguinte, quando você está operando pares de moeda, você está operando como se fossem ações de um país. E esse é um raciocínio muito interessante. Quando a gente está comprando dólar, na verdade a gente está vendendo o real e a gente está comprando dólar. Se vocês forem notar, a cotação ela fica em USD/BRL. Todos os pares de moedas eles são formados por duas moedas, por isso são pares, mas a gente tem a moeda base e a moeda cotação. No caso da nossa moeda, a moeda base é o dólar, então que é a primeira moeda. E a moeda cotação é o real. Eu gosto de explicar isso de uma forma mais simples, falando que quando você vê um par, por exemplo, USD/BRL, isso significa que um dólar compra X reais. Isso é importante de você ter na sua cabeça. Além do dólar, quais são as outras moedas que a gente tem no mundo? Existem moedas que são muito importantes da gente conhecer. Então, por exemplo, o euro, o iene, dólar australiano, dólar canadense e outras moedas, franco suíço e etc. É importante você entender que, quando a gente está falando de dólar, a gente está falando de dois países sempre, a gente precisa ter uma medida da força do dólar no mundo. Essa medida, digamos assim, esse índice é o DXY que a gente fala. É muito comum você ver eu falando, o DXY está forte, o DXY está fraco. Ele basicamente é uma cesta, ele mostra a força do dólar frente a uma cesta de moedas. O euro tem cerca de 60% de peso, o iene tem cerca de 13% de peso, então a força dessas moedas impacta na força do dólar no mundo todo. E como que você pode adquirir dólares hoje? Nós temos três produtos principais quando a gente fala de mercado de câmbio aqui no Brasil. Você tem o câmbio spot, ou seja, que de fato você está comprando os dólares, e tem a mesa de câmbio aqui no BTG Pactual que eu vou trazer os meninos para trocar uma ideia com a gente. A gente tem a opção do dólar futuro,
que aí é para você especular a variação do dólar, você pode fazer hedge, especular e etc, que é um contrato futuro, e vai ter um vídeo só sobre isso. E nós temos o NDF, que é uma espécie de contrato de termo, só que de moedas. Esses são os 3 produtos principais, só que é importante lembrar que o câmbio spot aqui no Brasil, o câmbio, na verdade, no Brasil, ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente. A liquidez está bastante concentrada no futuro, e se você quiser comprar câmbio spot, você tem que comprar ali com as agências que são autorizadas pelo Banco Central. No caso, por exemplo, o BTG Pactual é um dos autorizados a te vender dólar spot. Um outro conceito importante para você conhecer quando a gente está falando de mercado de câmbio é o conceito da PETAX. A PETAX ela é como se fosse a taxa de referência do dólar para uma série de contratos que são firmados, para uma série de operações. O Banco Central ele faz 4 consultas ao longo do dia, entre 10 e 10 e 10 da manhã, 11 e 11 e 10, meio-dia e meio-dia e 10, 1 e 1 e 10. Ele consulta os seus 14 dealers e ele verifica qual que é o preço que eles estão negociando o câmbio spot. Ele faz uma média desse valor e ele divulga a PETAX todos os dias, que vai servir como referência para uma série de contratos, para uma série de operações. A PETAX mais importante é a PETAX do final do mês, que é justamente ali também, ela é usada para firmar uma série de acordos. E aí você deve se perguntar, tá bom, eu já entendi que o câmbio, ele é, né, eu estou comprando uma moeda e vendendo a outra, é como se eu estivesse comprando ações de um país, o câmbio ele reflete a situação de país, mas quais são os fatores que influenciam a taxa de câmbio de um país? O primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é o que a gente chama de diferencial de taxa de juros. Ou seja, quanto maior o nível de juro real de um país em relação ao outro, isso tende a atrair capital para investimentos em renda fixa, né? E também, além de fica mais caro você especular contra uma moeda de um país que tem uma taxa de juros alta, porque você poderia estar aplicando na renda fixa daquele país. Teoricamente, a gente tende a ter uma apreciação dessas moedas que estão com uma taxa de juros mais alta em relação a moedas que estão com uma taxa de juros mais baixa. Tanto que é daí que parte uma coisa que às vezes alguns de vocês já ouviram falar, que é o carry trade, em que você pega dinheiro emprestado de um país que tem uma taxa de juros menor e você aplica, né, num título de renda fixa de um país que tem uma taxa de juros maior. Obviamente, tem que ter um prêmio compensado a isso. Então, assim, não é simplesmente que um país tem uma taxa de juros maior ou tem uma taxa de juros menor. É associado, é avaliado o risco do país, enfim, todos os outros fatores que a gente vai comentar com vocês. Mas, de maneira geral, o diferencial de taxa de juros de 2 países é extremamente importante e, inclusive, isso aí é computado no cálculo do dólar futuro. Um outro fator importante é a geopolítica global. Então, por exemplo, né, a questão de conflitos ou eventos específicos, como por exemplo a gente teve o Brexit, que foi quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Então esse evento afetou bastante ali a cotação da Libra, por exemplo. Então a geopolítica também é extremamente importante para a gente definir o câmbio de um país. O nível de atividade econômica de um país também afeta a sua taxa de câmbio. Então os investidores, né, eles procuram investir em países, por exemplo, que têm um crescimento do PIB, que tem infraestrutura, que tem confiança, segurança e etc. Então, países que têm um desenvolvimento maior também podem atrair capital justamente desses investidores estrangeiros que querem investir no país. Consequentemente, o fluxo desses investidores pode sim afetar a taxa de câmbio. Um outro fator importante é a balança comercial. Então, quando a gente está falando de mercado de câmbio, é sempre importante a gente pensar da onde está saindo o fluxo e para onde está entrando o fluxo. Se um país começa a receber um fluxo de dólares muito grande, naturalmente essa moeda tende a se valorizar. Se a gente tem uma saída de dólares do país, a moeda do país tende a se desvalorizar. Então o dólar ele fica mais escasso dentro desse país. A balança comercial é muito importante, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente é um grande exportador. Então isso afeta bastante a nossa taxa de câmbio. Por fim, um outro fator que também afeta a taxa de câmbio é o Banco Central. O Banco Central é um dos maiores players do mercado de câmbio, se não o maior, e ele pode sim alterar a taxa de câmbio de um país, mexendo, por exemplo, na sua política monetária. Então, como o diferencial de juros é muito importante para a definição do câmbio de um país, ele altera a taxa de juros, ele sobe ou desce a taxa de juros e, consequentemente, isso pode gerar pressão no câmbio. Além também que o Banco Central ele pode atuar nos leilões, ele pode comprar a moeda estrangeira, ele tem reservas, etc. Então ele é um player bastante importante dentro do mercado de câmbio. Existem outros fatores que afetam o nosso câmbio, por exemplo. No caso do real brasileiro, a gente é bastante afetado pelo DXY, então a gente tem uma correlação muito próxima do DXY. Quando o dólar ganha força ao redor do mundo, a gente tende a perder força, né? Então o dólar contra o real ele fica mais forte.
a cotação do dólar real sobe. Quando o DXY fica mais fraco ao redor do mundo, o DXY cai, o nosso dólar contra o real tende a cair também e os nossos movimentos são afetados. Um outro preço, por exemplo, que é muito importante para a gente é o preço das commodities. Se as commodities elas sobem ao redor do mundo, a gente tem uma tendência de desvalorização do dólar. E aí a nossa moeda, então, ela fica mais forte frente ao dólar, por exemplo. Outro ponto que também afeta a nossa cotação é a cotação das commodities. Então, o Brasil ele é um grande exportador de commodities e, naturalmente, o nosso câmbio vai ser afetado pela variação dessas commodities. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai soltar sobre o mercado de câmbio e o dólar. Nesse vídeo você aprendeu um pouquinho por que o dólar é tão importante, você entendeu quais são as variáveis que podem afetar a taxa de câmbio de um país e se alguém mostrar para você a cotação de uma moeda, você vai entender mais ou menos o que aquilo significa. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau!